Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais com o livro Religião dos Espíritos. Hoje chegamos aqui no capítulo 26, Na Terra e no Além. A leitura de hoje é de uma reunião pública de 13 de abril de 1959. Como eu já expliquei, era feita aquelas... no centro espírita lá onde Chico Xavier trabalhava, prestava o serviço espiritual lá e eles faziam as reuniões e havia as psicografias, e esse tema foi uma noite que veio essa Na Terra e no Além, através de Emmanuel, o espírito que, através do Chico Xavier, passava todas essas mensagens. Vamos para a leitura então, Na Terra e no Além, para ver o que a gente vai aprender hoje. Interessado em desfrutar vantagens transitórias no imediatismo da existência terrestre, quase sempre o homem aspira à galhardia de apresentação e aporte distinto, elegância e domínio no quadro social em que se expressa. Entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis a que se junge e implora da providência divina determinados favores na reencarnação que envolve, de perto, o suspirado aprimoramento para a vida maior. É assim que cientistas famosos, a emergirem da crueldade, rogam o encarceramento na idiotia, políticos hábeis, que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa, suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Administradores dos bens públicos que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da economia particular solicitam raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente legal. Criminosos que brandiram armas contra os semelhantes requisitam braços mutilados, assinando aflitivas sentenças contra si mesmos. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço para repararem as faltas cometidas contra si mesmos. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Artistas que se aviltaram, arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra, invocam a internação na cegueira física. Caluniadores emitentes, que não vacilaram no insulto ao próximo, requerem o martírio silencioso dos surdos mudos. Desportistas eméritos e bailarinos de prol, que envileceram os dons recebidos da natureza, exoram nervos doentes e glândulas deficitárias que os segreguem à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis, no pelourinho da injúria, demandam a própria detenção no catre dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão do sentimento enfermiço e expoentes da beleza e da graça que corromperam a perfeição corpórea, convertendo-a em motivo para transgressões lamentáveis, requestam longos estágios em quadros penfigosos que lhes desfigurem a forma, de modo a espiarem nas chagas da presença inquietante as culpas ominosas que lhes agoniam os pensamentos. Ajudai-vos, assim, buscando no auxílio constante os outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito, porquanto amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. Esse é o capítulo 26, Na Terra e no Além. Queria chamar a atenção um pouquinho aqui para a gente fazer uma referência no início do texto. Veja que ele começa falando aqui elegância e domínio, no quadro social em que se expressa a existência terrestre, imediatismo. Observa aqui junto comigo no raciocínio que a gente vai fazer acerca desse texto, que ele está falando aqui do quê? Da ausência de humildade. Ele está falando aqui do quê? De soberba, por condições que a gente vem para cá. Na verdade, a gente vem com a programação reencarnatória pronta, e aí a gente vai exercer na carne, na terra, através da carne, na terra, aquilo que nos propomos. Só que chega aqui, quem que acaba falando mais alto? É o orgulho. Então, veja só, aspira a galhardia de apresentação e aporte distinto, elegância e domínio. Então, ou seja,
os prazeres terrenos começam a trazer em mim aquele prazer, aquela satisfação do espírito, que está encarnado, mas que se satisfaz com aquilo, então retorna ao quê? Ao orgulho, deixando a humildade de lado, e na sequência ele vem falando que cientistas famosos a emergirem da crueldade, solicitam o encarceramento na idiotia, políticos hábeis que abusaram das coletividades que deviam proteção e defesa, suplicam inibições cerebrais, ou seja, são as consequências. E coisas essas, como eu comecei aqui dizendo, que esse texto é de 1959. Então veja que muito tempo se passou e pouca coisa mudou. Mas se a gente compara com o ensinamento de Jesus, mais tempo ainda passou e muito menos aconteceu. Então esse é o programa reencarnatório, essa é uma explicação de reencarnação que a gente está lendo aqui, que vem para reparar aquilo que a gente vem falando nas lições, vem para reparar o que foi feito de errado para fazer diferente. E aí cabe a compreensão de não punição, não uma punição divina, mas uma consequência pela minha escolha. Porque ele vai falar aqui também, mais adiante, ele deu vários exemplos, Emmanuel deu vários exemplos de bailarinos, de mulheres que se prostituíram e agora tem a consequência no corpo, num retorno, numa nova reencarnação. Então essa é a percepção que a gente tem que ter sempre do quê? De vida futura. Por quê? Como se diz, aqui se faz, aqui se paga, é realmente nesse sentido. A frase é um pouco árdua e sem muita compreensão, mas quando você começa a compreender que existe vida futura e tudo que aqui se faz, aqui se paga, no sentido de que aquilo que eu cometi, eu tenho que fazer diferente para reparar o que eu causei, aí vai chamando mais atenção. Em que sentido? Para não fazer mais errado, para não agir mais com orgulho, para não agir mais somente no desequilíbrio de só pelo prazer, só pelo meu interesse, só pela minha vaidade, só pela minha satisfação, só pelo meu dinheiro, que é isso que ele vai falar. Então ele vê quantas situações. Imagine você, um cientista, pedir, depois que desencarna, né, quando ele está do outro lado, ele pede para voltar aqui como? Como um idiota. Idiota é aquele que não tem capacidade mental nenhuma. Né? Então imagine só, esse cientista que ora fora inteligente, estudioso, lecionava, enfim, fazia de tudo com a inteligência que possuía, pede agora para estar encarcerado num corpo provido de idiotia, que não tem mais capacidade de raciocinar. Então, por quê? Porque quando chega, e ele está dizendo isso no texto, quando chega do outro lado, essa percepção fica evidente do quê? Do que eu não fiz, do que eu poderia ter feito e do que eu deixei de fazer melhor. Então isso fica tudo muito evidente. E aí, indo agora para a referência que faz esse texto, Na Terra e no Além, ele está falando da questão 807, que vai de encontro, que ela vai perguntar, Allan Kardec perguntou assim, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E aí a resposta, merecem anátema, ou seja, anátema é condenação. Então os espíritos responderam que esses que praticam essa sobreposição, ou seja, superioridade em relação aos fracos e oprimidos, eles merecem ser condenados. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito de sofrer aos outros. É tudo que eu já vinha conversando aqui através do texto. Dessa interpretação do texto está totalmente linkada, está totalmente ligada a essa questão 807. Olha como faz sentido. E tem mais questões que tratam disso. Tem a 684, que vai falar que pensar dos que abusaram da sua autoridade, impondo seus inferiores excessivo trabalho, e eles vão responder que isso é uma das piores ações e complementam. Tem também a 273, que vai falar exatamente isso, daqueles que abusaram e renascem num planeta inferior, que é aí que a gente vai entender o que o espírito nunca retroage. O espírito sempre tem a capacidade de evoluir, de ir adiante daquilo que ele é hoje. Mas se ele abusa dessas faculdades, se ele se comporta de maneira fora desse ensinamento, se ele extrapola, o que acontece? Ele pode ser degradado. O que significa ser degradado? Vai para um planeta inferior. Então imagine esse mesmo cientista que nós demos o exemplo, ele com a sua capacidade intelectual avançada, mas a sua capacidade moral
muito baixa, ele ir para um planeta inferior. Então ele leva aquela inteligência de percepção, de razão, de raciocínio, mas quando chega lá ele não encontra como se aquecer, porque o fogo lá ainda não existe, ele não encontra a roda, ele tem dificuldade para se locomover, para transportar as coisas que ele precisa. Então imagina o sofrimento desse cientista diante de uma situação dessa, de um rebaixamento de mundo espiritual, né? Ele permanece evoluído, mas ele vai para um mundo inferior. E isso pode acontecer como a gente aprende aqui nos estudos, né, dos livros que nos ensinam. Essa é a questão 807, na verdade. Então, aqui vai falar, principalmente, a gente pode trazer também, como elucidação, o capítulo 7, item 11 do Evangelho, que vai falar o quê? O orgulho e a humildade. Humus, né, a palavra humildade, ela deriva da palavra humus, que significa o quê? Solo, chão. Então, ou seja, é todo mundo no mesmo patamar, é todo mundo de igual para igual. O André Luiz já falou isso há muito tempo também nas suas obras, dizendo o quê? Que enquanto a gente se encontra no globo terrestre, você já ouviu falar isso também várias vezes, enquanto nós nos encontramos no globo terrestre, estamos em par de igualdade. E você pode se questionar, mas como? Eu sou muito diferente daquela pessoa. O ponto de vista pode ser diferente, mas os erros, os desacertos cometidos, o orgulho exacerbado, uma vaidade exacerbada, que seja, isso a gente veio para aprimorar. Então talvez eu seja mais humilde, mas em outro ponto eu falho. Da mesma forma, o outro que ele é mais orgulhoso, porém ele não é tão humilde. Enfim, sabe? São situações que nós vamos identificando e vendo que cada um tem a sua evolução individual. Cada um veio para tratar da sua individualidade, da sua evolução no caminho do progresso. E fica a cargo de cada um. Então, ter essa sensação, esse conhecimento, na verdade, de que do que eu sou aqui, eu continuarei sendo do lado de lá. Se eu venho aqui, sou esse cientista famoso, sou uma profissão que seja, estou falando de cientista porque foi mais fácil, era o exemplo que eu vi num outro livro também. Mas, independente da profissão que eu exerça, se eu sou soberbo, arrogante, se eu humilho os fracos, se eu humilho aquele que não tem conhecimento, se eu, sabe, eu passo para o lado de lá da mesma forma. Não é porque morreu, virou santo. Não é porque desencarnou, foi para a espiritualidade, virou santo. Pelo contrário, o que se vive aqui continua-se a viver do lado de lá. Então, a forma vai ser a mesma. Mas o que acontece? A gente tem uma visão mais ampla. A gente não está encarnado com essa visão limitada de vida única agora. Que aí a gente, quando passa para o lado de lá, tem a visão ampla de todas as vivências já experimentadas e daquilo, como eu disse, que eu não fiz, que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito melhor e quantas vezes eu deixei de praticar o bem. Então, qual é a maior, na lição de André Luiz também, qual é a maior dor do espírito quando desencarnado e vê tudo isso que ele deixou de fazer, poderia ter feito melhor? O arrependimento e o remorso. E ele deixa bem claro que para essas dores da alma não existe analgésico. Por isso o texto fala do quê? Dos pedidos para voltar, né? Os pedidos à providência divina para voltar, para reencarnar e fazer diferente. Esse é o desafio. Por isso a gente fala que está sempre em prova. E aí, na Terra e no além? Qual a sua percepção, qual a sua reflexão sobre esse tema? Pense bem sobre isso, pense nessa construção de vida que você está fazendo aqui, que é automaticamente para o lado de lá. Eu vou ficando por aqui, mas espero revê-lo no próximo capítulo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.